Escolhendo uma abordagem exegética. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou continuar com vocês o estudo do primeiro capítulo do livro Introdução à Exegese Bíblica, de Michael Gorman, tá bom? E hoje eu tenho uma tarefa bastante difícil. Eu passei o dia todo trabalhando, bem cansado, tô gravando esse vídeo aqui quase 10h30 da noite, e ainda assim eu tenho que estar com a mente ágil o suficiente para expor para vocês pelo menos aí umas 8 páginas de conteúdo desse primeiro capítulo, mas eu decidi assim fazer para avançar mais rapidamente, dentro da nossa série sobre exegese, para a gente poder absorver o conteúdo de uma forma mais resumida, porque se eu for fazer aqui uma análise bem exaustiva de tudo que ele diz, de fato, só esse vídeo de hoje deveria ser desmembrado em 4 vídeos. Então vou tentar correr para a gente ganhar tempo. E claro, vou deixar um link na descrição do vídeo para a aquisição do livro se você quiser. Então se você quiser se aprofundar mais também, fica aí a dica, um material excelente, tá bom? Então a primeira coisa que a gente deve entender é que não existe uma única abordagem exegética possível. Existem várias abordagens exegéticas e o Michael Gorman vai fazer aí uma perspectiva breve em relação às principais delas, tá bem? Então ele diz assim: manuais de como estudar a Bíblia e método exegético são abundantes. Alguns são simplistas, outros incrivelmente complexos. O método de exegese apresentado nas páginas seguintes não é nem uma coisa nem outra. Pode ser similar a métodos que você possa ter aprendido para ler e escrever poesia ou outro tipo de literatura. Então ele vai começar a fazer esse panorama, dizer que a exegese pode ser uma coisa bem simples, pode ser uma coisa extremamente complexa, e que esse manual, esse livro, não é nem totalmente simples, nem absolutamente complexo. Ele é aí uma metade do caminho, e ele também é similar a outros métodos de interpretação em relação à poesia e literatura de uma forma geral, não é uma coisa voltada única e exclusivamente para a interpretação da Bíblia, tá bom? Interpretação de texto de uma forma geral, que inclusive é uma coisa que faz muita falta na nossa sociedade, pelo menos no Brasil, inclusive ainda, infelizmente, no século XXI. Então ele continua dizendo assim: a abordagem à exegese defendida neste livro é fundamentada na convicção de que podemos ler um texto de forma responsável apenas se procurarmos entender o ambiente particular no qual ele foi produzido e no qual ele está situado. E aí ele fala que estas duas posturas têm que ver com o contexto histórico, no caso do ambiente particular, e com o contexto literário, no qual um texto está incluído em relação a outros textos, tá? Dentro de um mesmo material. Além disso, somente podemos compreender um texto se dermos a devida atenção tanto ao todo como às partes, a floresta bem como às árvores. Antes de considerar em detalhes a abordagem da exegese proposta nesse livro, precisamos entender algumas coisas sobre as opções disponíveis. Para isso, precisamos nos familiarizar com alguns termos técnicos. A exegese pode ser, de fato, um campo de inquirição muito técnico. Intérpretes da Bíblia empregam uma variedade de enfoques e métodos específicos para compreender o texto e se envolver com ele. Alguns desses métodos são chamados de crítica. O uso do termo crítica, como usado em crítica da redação, não implica necessariamente em um julgamento negativo. O significado primário do termo é análise, então seria a análise da redação do texto. Não tem nada a ver com crítica no ponto de uma crítica negativa, destrutiva e etc. Então é o seguinte, embora o termo análise também possa significar julgamento, positivo ou negativo, acerca do valor histórico, literário ou teológico de um texto. Existem hoje, talvez, 3 abordagens básicas a respeito da exegese. Iremos chamá-las de sincrônica, diacrônica e existencialista. Então aqui ele vai fazer vamos pensar assim, uma introdução, um panorama básico dessas 3 formas principais de exegese. Ele vai falar que, para a gente avaliar de uma forma literária, um pouco mais profunda os textos, nós devemos nos envolver com inúmeras formas de crítica. Mas crítica não no sentido mais pejorativo, no sentido normal de análise, tá?
Então vou citar alguns exemplos para você que ele vai falar durante o texto, mas que eu não vou me deter para analisar, senão ia ter que fazer um monte de vídeos, tá? Ele fala de crítica literária, crítica narrativa, crítica da retórica, análise léxico-gramatical e sintática, análise semântica, crítica sociocientífica, que mais? Se fala aqui de crítica textual, crítica da língua, crítica da forma, crítica da tradição, crítica das fontes, crítica da redação, crítica histórica, que é uma questão bem ampla assim no mundo da exegese, crítica canônica, crítica ideológica, exegese teológica, interpretação missional, leitura espiritual ou lectio divina. Então, você vê, né, um monte de categorias de estudo literário que, obviamente, tem os seus pressupostos, as suas metodologias e etc. Tudo é bastante amplo, tá? E eu li, então, basicamente, todas as críticas, né, que envolvem aí o método sincrônico, diacrônico e existencialista, mas não fica com medo se você não sabe do que a gente está falando. Eu vou explicar para você, tá bom? Então vamos começar com a abordagem sincrônica da exegese bíblica. Então diz assim: essa abordagem analisa apenas a forma final do texto, como ele aparece na Bíblia, como nós o lemos. Não está interessada na visão ampla ou pré-histórica do texto, qualquer tradição oral, versões anteriormente ou possivelmente fontes escritas, por exemplo, as fontes J, E, D, P no Pentateuco ou a fonte Q nos Evangelhos. O enfoque sincrônico usa métodos designados para analisar o texto tanto por si mesmo quanto em relação ao contexto do mundo em que foi concebido em sua forma original. Então a grande questão do método sincrônico é que é o seguinte: em contraste e comparação com o método diacrônico, né, que é a metodologia crítico-histórica, que tenta fazer toda uma reconstrução do texto, a forma inicial, a forma final, a presença de um redator ou de vários redatores tentando colocar adendos ao texto, corrigindo o texto, trazendo inclusive problemas ao texto e etc. É uma ampla forma de trabalhar a questão da exegese bíblica. O método crítico-histórico tem sido um método muito usado, né, na academia, enfim, de uma forma geral, para o estudo da Bíblia, mas o método sincrônico é o contrário dele. Ele não está preocupado com toda esta tradição, com toda esta reconstrução, até porque em muitos momentos estas reconstruções da parte do método crítico histórico são bastante subjetivas, são bastante complicadas do ponto de vista assim, de pessoas críticas ao texto que querem explicar as dinâmicas do texto, impondo sobre ele dinâmicas e questões. Então, por exemplo, no estudo do Pentateuco, em alguns momentos Deus é chamado de Deus e outros de Senhor, Javé, ou não sei o que. Daí já diz, tem o javista que chama Deus de Javé, tem o cara lá do Deus que fala de Deus como Deus, tem lá o redator do Deuteronômio, que é o deuteronomista. Estou colocando de uma forma bem popular, bem simples para você entender. Então, só na análise do Pentateuco, os críticos históricos encontram aí 4, 5 textos diferentes, ou tipo assim, redatores diferentes para construir o texto. A análise sincrônica não analisa deste prisma, não concorda com estas subdivisões e reconstruções pretensamente históricas do texto e trabalha o texto tal qual ele é, tá bom? E a gente vai ali, claro, vai analisar o contexto, vai analisar a língua, vai analisar tudo, mas não com esses pressupostos, né, do método crítico histórico. Daí, inclusive, o Michael Gorman diz assim: este livro dedicará atenção significativa ao método sincrônico de exegese, mas sem o uso excessivo de uma linguagem técnica. A abordagem sincrônica do texto é bem familiar à forma como a crítica literária analisa um poema ou um pequeno texto. Tá bom? Então, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: esse vai ser o método principal que ele vai usar neste livro. Então é bom você saber disso. Nós não estamos tratando de exegese do ponto de vista crítico-histórico, mas do ponto de vista sincrônico. Mas ele vai tentar não ser assim muito técnico, até mesmo para trazer
o conhecimento a pessoas um pouco mais leigas, não meramente os profissionais da teologia bíblica e etc, tá bom? É uma coisa legal, aí até a gente está fazendo isso no YouTube também, né? É uma coisa para ser popular, para todo mundo entender. Você não precisa ser um erudito para entender a Bíblia. Você pode entender e a gente vai entender da melhor forma possível, tá bem? Aí ele fala o seguinte, que uma forma legal de você perceber mais ou menos o espírito geral de um método específico é você ver as perguntas que ele faz ao texto. Então ele diz assim que, como exemplo da abordagem sincrônica do Sermão da Montanha, esta abordagem faz algumas perguntas ao texto, como por exemplo, quais são as várias partes do Sermão da Montanha e como eles se encaixam para formar uma peça literária completa? Veja, ok, então estamos tratando de um sermão dividido em partes, mas como que essas partes formam um todo literariamente falando? Essa é uma típica pergunta do método sincrônico de exegese bíblica. Outra pergunta. O que o narrador do Evangelho comunica ao indicar o cenário do sermão, a composição da audiência antes e depois do sermão e a reação que ele despertou nos ouvintes? Então, existe um narrador narrando toda a história lá do Sermão da Montanha. Então, Jesus disse isso e aquilo, e os discípulos reagiram assim ou assado. E aí a preocupação do texto é justamente entender o narrador, entender as cenas, entender a audiência, o que acontece antes, o que acontece depois, como que é a reação desse sermão naqueles que, né, estão ali narrados no texto como tendo sido os recipientes imediatos daquele sermão. Outra pergunta interessante. Qual a função do sermão nos evangelhos ao retratar Jesus e o discipulado? Então, qual que é a função desse Sermão da Montanha, de uma forma geral, nos evangelhos? Ele retrata Jesus e o discipulado de formas específicas. Como é que isso funciona? Esse é um sermão absolutamente importante, é uma coisa um pouco mais secundária? Como que é? Como que não é? Então, são análises do texto tal qual ele é, simplesmente, tá bom? E como os leitores ou ouvintes do primeiro século poderiam ter entendido e sido influenciados por esse sermão? Como é que esse sermão seria aceito daquilo que a gente sabe da cultura do primeiro século, quando Jesus viveu e etc? É um sermão com características judaicas ou anti-judaicas, gregas ou filosóficas, ou isso ou aquilo? A audiência de Jesus era grega, era judaica? Como é que isso seria recebido? Como que não? E quais são as citações do Antigo Testamento? Supera-se o Antigo Testamento em algum sentido? Isso poderia criar algum problema ou não? É nesse sermão que Jesus diz, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí? Então como é que fica isso que foi dito aos antigos, que muitas vezes está inclusive descrito, né, lá no Antigo Testamento, lá na lei de Deus, né? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irar, você já é réu de julgamento, etc. Então como é que seria isso? As pessoas veriam Jesus como um herege que está indo contra o Antigo Testamento, ou como alguém que agora está trazendo o Antigo Testamento ao seu real sentido? Porque não adianta nada você simplesmente não matar a pessoa e estar cheio de raiva e ódio contra ela, certo? Então essas são perguntas naturais aí dentro de um método sincrônico de análise do texto. Aí agora a gente parte para a abordagem diacrônica, que é a abordagem do método crítico histórico, tá bem? Então ele diz assim, a segunda abordagem para a exegética é a diacrônica, e seu foco está na origem, desenvolvimento do texto, empregando métodos projetados para desvendar esses aspectos. Então aqui a preocupação maior não são com os ensinamentos, mas com a construção do texto. Como que esse texto foi construído ao longo da história? Quais as fontes? Como que isso é? Como que não é? Teve um redator que depois mudou as palavras de Jesus, ou mudou as palavras dos apóstolos, ou colocou alguma coisa ali na boca de Jesus que talvez Jesus não tenha falado, e etc. Então você percebe que, de alguma maneira, o método crítico histórico trabalha com outras perguntas e outras questões. Aí ele diz assim, este livro dará alguma atenção, porém limitada, ao assim chamado método histórico crítico de exegese, tá bom? Então, ok, esse não vai ser o foco do livro, mas de vez em quando ele vai trabalhar alguma questão desse tipo. E ele dá um exemplo, ou alguns exemplos, de perguntas que uma abordagem diacrônica faria ao Sermão da Montanha, tá bom? Para você perceber a diferença em relação ao método sincrônico de exegese. Então ele diz assim, quais fontes, escritas ou orais, foram usadas pelo evangelista
que adaptou ou combinou estas fontes para compor esse sermão? Veja que pergunta diferente. Opa, então aqui existe um pouco de Antigo Testamento, existe uma tradição oral, existe a fonte que, existe a ideia que Jesus falou isso ou aquilo, isso é comprovado, não é comprovado. Como que é? Como que foi construído esse texto? E aí, essa é uma pergunta típica de uma abordagem crítico-histórica ou diacrônica de exegese. O que mais que ele diz aqui? Quais são os vários componentes do sermão? Bem-aventuranças, orações, parábolas, provérbios. E qual a sua origem e desenvolvimento na tradição judaica? Na vida terrena de Jesus ou na vida da igreja primitiva? Então veja, estas coisas, bem-aventuranças, orações, parábolas, provérbios, eram comuns entre os judeus naquela época? Como que isso pode ter se desenvolvido para, de alguma maneira, ajudar na composição do Sermão da Montanha? Veja que a pergunta é um pouco diferente, né? Não está preocupando o que o Sermão da Montanha ensina, mas como o cara que escreveu o Sermão da Montanha construiu a sua ideia, de quem que ele copiou essas ideias, ou esses métodos, ou essas formas de colocar as coisas. Interessante. O que mais? O que o uso das fontes pelo evangelista revela acerca de seus interesses teológicos? Então vamos lá. Quem escreveu o Sermão da Montanha usou o Antigo Testamento. Então ele tinha interesse no Antigo Testamento? Era um interesse positivo ou negativo? Era o interesse de negar o Antigo Testamento ou de validar o Antigo Testamento? E aí você percebe que essa é uma pergunta clássica do método crítico histórico. Até que ponto esses ensinamentos representam as palavras ou ideias do Jesus histórico? Essa também é uma pergunta muito clássica da mentalidade crítico-histórica. Será que, na verdade, não estão colocando coisas na boca de Jesus aqui? Não estão tentando colocar ele contra o Antigo Testamento, mas ele era um judeu totalmente comprometido com o Antigo Testamento? Perguntas desse tipo fazem parte, naturalmente, vamos pensar assim, do método crítico histórico, tá bom? Então aqui a gente chega aí, né, a essa análise breve em relação a esse ponto. E aí ele diz o seguinte aqui na transição para o próximo tópico. Alguns leitores, porém, desejam se concentrar no mundo que está diante do texto, no mundo que é criado pelo texto. E esta é a abordagem da exegese existencialista. Então seria mais ou menos o seguinte. O método sincrônico se preocupa com o que está no texto. O método diacrônico se preocupa com o que está por detrás do texto. E agora, o método existencialista se preocupa com o que está diante do texto. Que tipo de mundo esse texto cria na mentalidade daqueles que acreditam nesse texto e seguem esse texto, e etc. Então, por exemplo, se o Sermão da Montanha for machista, se o Sermão da Montanha for imperialista, se o Sermão da Montanha for pacifista, será que essas ideologias todas não vão criar seguidores de Jesus que sejam machistas, ou que sejam pacifistas, ou que sejam qualquer coisa, que o texto aponta para aquilo? Então essa é um pouco, né, vamos pensar assim, das questões relativas ao método existencialista de exegese. E aí ele escreve o seguinte: os proponentes da abordagem existencialista para a leitura da Bíblia estão interessados primeiramente não no texto em si, mas no texto como algo com o qual se envolver. Métodos existenciais são, portanto, instrumentais. Eles permitem que o texto seja lido como um meio para chegar a um objetivo, não como um fim em si mesmo. O objetivo ou finalidade desse tipo de exegese é geralmente um encontro com a realidade que vai além do texto, do qual o texto é uma testemunha. Então, inclusive, uma coisa interessante. Aqui no caso da exegese existencialista, a maior preocupação é com a realidade que vem depois do texto. Depois que eu leio que eu não posso nem olhar para uma mulher com intenção impura, senão eu sou um adúltero. Que tipo de coisa isso cria na minha realidade? Uma aversão à pornografia? Ou uma culpa, caso eu tenha comunhão com a pornografia, ou com o olhar malicioso em relação às mulheres que eu encontro na rua?
Como que é isso? Então, o foco do texto não é perguntar se realmente adultério quer dizer adultério e que tipo de palavra Jesus usou para adultério, ou que tipo de fonte foi usada para dizer que adultério é errado, é os 10 mandamentos ou é alguma outra convenção social. Nada disso importa na exegese existencialista. O que importa é como é que você vai lidar com esse fato. Como é que você vai lidar com essas informações da parte do Sermão da Montanha, tá bom? Aí ele diz assim, nesse caso, na exegese existencialista, existe um apelo ao envolvimento pessoal. Os leitores não tratam o texto como um artefato histórico ou literário, mas algo para se envolver, como em uma experiência que pode ou não afetar a sua vida. Então esse é o ponto, né? Uma abordagem existencialista. E depois ele vai dizer que a abordagem existencialista tem dois focos possíveis, um foco mais positivo e um foco mais negativo. A gente trabalha isso depois. Antes, ele faz também assim, as perguntas da exegese existencialista em relação ao Sermão da Montanha. Também são características do método. Ele diz assim, por exemplo, algumas perguntas ilustrativas são as seguintes. Para que tipo de fé e prática contemporânea o Sermão da Montanha chama os leitores contemporâneos? Vamos esquecer 2000 anos atrás. Agora, como é que isso funciona? Nós vamos criar uma ONG anti-pornografia. Por quê? Porque nós lemos o Sermão da Montanha. É isso, entendeu? Que tipo de fé, que tipo de prática vai conduzir aqui essa questão em relação a isso? Outra coisa. Como pode o texto do Dar a Outra Face ser uma potencial fonte de dificuldade ou mesmo de opressão para uma pessoa que esteja sendo injustiçada política ou socialmente? Então o seu patrão não cumpre as leis trabalhistas, é um sem-vergonha safado, e ainda assim você tem que dar a outra face. Perceba como o Sermão da Montanha pode envolver a pessoa num problema existencial extremamente complicado, né? E se ela não der a outra face, ela não segue Jesus, não ama Jesus, não vai para o céu e acabou. E como é que é isso? E como é que é esse dar a outra face em relação à opressão política, social, econômica, familiar, à violência prática e real? Então alguém dá um soco em mim, eu vou lá e me levanto. Agora, você pode dar um soco do outro lado também? E isso é para ser literal? É para ser metafórico? Essas perguntas surgem dentro de uma abordagem de exegese existencialista, tá bem? Outra pergunta. O amor aos inimigos descarta o uso de resistência ou violência em toda situação? O que significa na prática incorporar os ensinamentos da não violência ensinados nesse sermão? Aí você percebe, né? Então esse amor ao inimigo quer dizer o quê? Realmente a gente aceitar tudo de uma forma absolutamente submissa porque tem que amar as pessoas? E aí, amar quer dizer que a gente tem que gostar de todo mundo? E como é que funciona, né, a relação íntima com pessoas que a gente não gosta? E como é que a gente ama quem a gente não gosta? Perceba que as perguntas da exegese existencialista, elas são interessantes e, inclusive, em algum momento ela é até crítica ao texto, né? Não, o texto está dizendo para você não ser violento, mas em algum momento você pode se defender, por exemplo. Você pode matar um ladrão que veio te matar e em legítima defesa. E será que a gente não pode discutir essas coisas à luz de uma exegese existencialista? E assim acontece a coisa, né? Daí ele diz o seguinte: leitores que usam esta abordagem empregam diversos métodos e possuem uma variedade de objetivos e práticas. Tanto o método diacrônico quanto sincrônico podem ser apropriados, no caso da exegese existencialista. Outros também podem ser usados. Praticantes da exegese existencial julgam a adequação de qualquer método com base na sua capacidade de alcançar o objetivo global da exegese, a sua finalidade. Esse alvo pode ser descrito como algo geral, como a transformação espiritual, ou algo mais específico, como a teologia da libertação ou a teologia do encontro com Deus. Então ele dá aí alguns exemplos em relação a esse tipo de coisa e etc, tá bem? Então assim, eu acho que eu consegui resumir e passar para vocês basicamente as abordagens possíveis em termos teológicos para que vocês venham escolher que tipo de abordagem é a mais adequada para os propósitos de vocês. Também uma questão interessante de vocês saberem é que é possível combinar essas três abordagens, tá? Você pode fazer uma análise bem crítico-histórica num primeiro momento, depois trabalhar o texto na sua forma final, tal qual ele é, tipo numa exegese sincrônica, e por fim também trabalhar algumas questões existencialistas, para que esse texto aponta, aplicações e etc, tá bom?
Mas, de uma forma geral, adeptos muito rigorosos de cada uma dessas abordagens mantêm alguns pressupostos e métodos e paradigmas um pouco diferentes e contraditórios entre si, tá? Então, a pessoa que tem uma abordagem sincrônica, que acredita que a Bíblia foi escrita daquele jeito como ela está escrita, então, por exemplo, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E o camarada que tem a exegese histórico-crítica, que crê que meia dúzia de pessoas escreveram o Pentateuco, então eles têm pressupostos diferentes, abordagens diferentes, métodos diferentes, eles não vão entrar em concordância. Então, nesse caso mais profundo, não é possível mesclar as duas abordagens. Mas é importante vocês entenderem que essas amplas diferenças existem dentro do mundo da exegese, tá bom? E aí já fica, então, um pouco mais de conhecimento para vocês, para a gente poder continuar a nossa aventura sobre exegese bíblica no próximo vídeo. Um abraço a todos!